Olá! Acidentes com barragens podem causar tragédias de grandes proporções. Desastres como os que aconteceram nas cidades de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, chamaram a atenção da sociedade para o assunto. Mas o que é possível fazer para se evitar tragédias como esta? Aliás, você sabe como se constrói uma barragem? A gente vai mostrar na primeira reportagem de hoje do nosso programa. Novembro de 2015. O mundo parou para ver o desastre ambiental em Mariana, no estado de Minas Gerais, no Brasil. A barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami. Uma tragédia de proporções poucas vezes vista. Em termos ambientais, o acidente de Mariana provocou o maior desastre ambiental do mundo em termos de um rio, porque ele poluiu o Rio Doce por mais de 600 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. O rompimento da barragem do Fundão, usada para guardar rejeitos de minério de ferro em Mariana, causou a destruição do meio ambiente e um saldo de 19 mortos. Janeiro de 2019. Mais uma vez, o mundo para ver a história se repetir. O rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, também em Minas Gerais, matou 249 pessoas e até hoje 21 estão desaparecidas. Além da destruição ambiental e humana, o que mais essas duas tragédias têm em comum? A resposta está na forma como as duas barragens foram construídas. O método de construção usado nas barragens que romperam em Mariana e Brumadinho é o chamado alteamento por montante. O processo de alteamento por montante, quando é alteado, ele é alteado em cima do reservatório de rejeitos, que é um material de baixa resistência, é considerado com o maior grau de risco. Isso porque esse método permite que o dique inicial seja ampliado para cima quando a barragem fica cheia, utilizando o próprio rejeito do processo de beneficiamento do minério como fundação da barreira de contenção. Depois do desastre de Mariana, o que se tentou foi proibir o processo de alteamento por montante, mas só se conseguiu proibir a nível estadual. Agora que veio o acidente de Brumadinho, a ideia é que se altere a legislação. Tem uma lei chamada Lei Nacional de Segurança de Barragens. A ideia é que essa lei seja alterada a nível federal. E essa é uma das soluções para tentar reduzir os riscos de desastres: utilizar métodos de construções de barragens mais seguros. Existem 3 outros tipos de construções que são consideradas seguras: alteamento por jusante, por linha de centro e etapa única. No caso do alteamento por jusante, quando a barragem nunca é construída na sua altura inteira. Ele é feito, entre aspas, para o lado de fora. Então ele está sempre em solo bom e em cima do próprio aterro existente. É o considerado o processo mais seguro. Já o alteamento por linha de centro é um método intermediário entre o alteamento por montante e jusante. A barragem cresce tanto a montante quanto a jusante, usando uma linha central que orienta o crescimento. Por fim, no modelo de etapa única não há alteamento. A construção é feita apoiada no chamado terreno competente e o rejeito é depositado sem evolução da estrutura de barragem. Ao atingir a capacidade de depósito, a barragem encerra a atividade. Tá, até agora falamos sobre alternativas seguras para a construção de barragens. Mas depois das tragédias ocorridas em 2015 e 2019, há uma discussão sobre mineração sustentável. Seria possível extrair minério sem prejudicar o meio ambiente? Eu acho que, da mesma forma que a gente hoje tem fábricas sustentáveis, mineração também pode ser modernizada e feita de outra maneira. Você tem que lidar melhor com rejeito, que é um resíduo da mineração, que é a parte que você não quer. Uma possibilidade é a exploração do minério sem a necessidade de construção de barragem de rejeito, a técnica chamada de empilhamento a seco. A companhia Vale está usando lá na mina de ferro de Carajás. Então, em vez de fazer uma barragem, o que é feito? O rejeito é processado
totalmente secado mesmo, e se constrói uma pilha sem precisar fazer uma barragem. Aí ele é mais seguro. Uma boa tática é olhar para os países com históricos de tragédias naturais e observar quais tecnologias foram desenvolvidas para evitar que essas tragédias ocorram novamente. E um bom exemplo é o Japão. Os cabos submarinos no Japão, por exemplo, eles são instalados no solo do oceano para captar vibrações que são imediatamente passadas para um centro de operação e meteorologia que, agregado a outros dados, pode captar a vibração de um terremoto em iminência, por exemplo. No caso das barragens de minério aqui no Brasil, algo parecido já é feito. Existe tecnologia de sensores, por exemplo, sensores de vibração do solo, sensores de umidade relacionados especificamente a encostas construídas, que podem ser interligados em sistemas mais sofisticados de simulação, talvez agregado até com o sistema a previsão meteorológica, né, previsão de chuva, que também pode ser um deflagrador de um colapso. Todas essas medidas requerem estudos, investimentos e fiscalização. É assim em quase todo o processo de evolução no mundo. Agora, outra alternativa seria abrir mão da extração de minério. Será que a humanidade estaria pronta para isso? Mineração não tem como abrir mão. Tudo que você olhar em sua volta está relacionado à mineração, de forma direta ou indireta. Seu óculos, sua roupa, seu sapato, seu microfone, sua câmera. Não é só onde tem metal. É onde tinha metal para fazer essa tecelagem de sua camisa. Então, assim, se você falar, eu abro mão da mineração, você está abrindo mão da civilização. Nós vamos morar Então, agora nós temos que discutir qual caverna nós vamos morar. Então, mineração não vai sair, não vai deixar de existir. O que a gente precisa fazer é fazer isso de forma correta. E é isso que nós estamos querendo fazer. Na matéria que a gente acabou de exibir, você viu os engenheiros utilizando o conhecimento para apresentar soluções para o mundo moderno. Para isso, esses profissionais precisam aproveitar todas as oportunidades de se manter atualizados com as novidades. Um bom exemplo disso é um evento que acontece anualmente aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie e que a gente vai mostrar agora para vocês. Toda a matéria que caiu dentro do buraco negro. Ciência, inovação e tecnologia foram os principais temas escolhidos para a 31ª Semana da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A semana busca debater temas importantes para o crescimento profissional do futuro engenheiro, como transporte coletivo, energia eólica, engenharia forense, pesquisas em grafeno e design thinking. Essa semana visa colocar os nossos alunos em contato com profissionais de destaque no mercado, de modo que eles passem a recebam desses palestrantes informações, aspectos interessantes que são fundamentais para os alunos começarem a participar da sua vida real. A programação, composta por palestras e oficinas, oferece oportunidades de atualização e aprofundamento no universo tecnológico contemporâneo, além de contar com a participação de profissionais de destaque em empresas e instituições como Enel Brasil, IBM, Sabesp, Amazon e Mercedes-Benz. Sejam construtivos, materializem seus projetos, não cumpram apenas funções, não sejam mais um numa linha de produção, e sim façam a diferença nessa linha de produção. Materializem o sonho. Este encontro entre alunos, professores e profissionais ativos do mercado busca reunir conhecimentos do meio acadêmico e empresarial, além de atualizar os futuros profissionais para os crescentes desafios científicos e tecnológicos da atualidade. Nós, educadores, que temos a responsabilidade de formar novos profissionais em várias áreas do conhecimento. Na engenharia, o nosso grande desafio é acompanhar a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico e contribuir para que nós possamos desenvolver inovação no nosso país.
Agora, a favela deve se transformar numa agência de mercado de mão de obra. Reconhecido como um dos principais expoentes da geração de arquitetos modernistas brasileiros, Sérgio Vladimir Bernardes criou métodos construtivos inovadores para a arquitetura no Brasil. Na década de 1950, ele criou 3 pavilhões que são considerados obras emblemáticas da arquitetura modernista: Pavilhão de Volta Redonda, Pavilhão de São Cristóvão e Pavilhão de Bruxelas. E agora, as 3 obras, junto com outros projetos do arquiteto, ganharam uma exposição no Centro Histórico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Sérgio faz parte da primeira geração de arquitetos modernos carioca, né? Quer dizer, ele faz parte daquela nata da arquitetura, junto com Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Trata-se de um arquiteto muito peculiar, porque ele tem um voo próprio, né? Ele faz experimentações, é um arquiteto muito experimental, em especial com estruturas e com coberturas muito especiais. A gente tentou buscar com essa exposição mostrar um pouquinho, né, uma pincelada breve do que é a obra dele, que é super extensa e também pouco conhecida, e ela tem uma dinâmica muito diferente do que a geração dele, que é a segunda geração de arquitetos modernos brasileiros, estava constituindo, com muito uso de concreto. Ele vai para um lado muito dos perfis metálicos. Sérgio Bernardes também é conhecido pelo traço fino e primoroso, sempre preocupado com a geometria e o processo construtivo dos trabalhos. Projetou e construiu diversos pavilhões durante a vida. Trata-se de uma exposição pesquisa. E essa relação entre o processo de pesquisa e a exposição de determinadas partes da pesquisa é fundamental para envolver não só a pós-graduação, mas envolver a graduação. Além disso, trata-se de um tema importante para a formação do arquiteto urbanista. Suas obras, elas têm um significado muito grande. Elas marcam uma época e elas influenciaram muitos outros arquitetos que vieram depois dele. Então, trazer essa discussão para a universidade, que tem um curso de arquitetura que é uma referência nacional, é muito importante para os nossos alunos, para os nossos professores, se debruçarem sobre questões que vêm da obra que foi lançada há 30, 40 anos lá na cidade do Rio de Janeiro. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. O nosso programa fica por aqui, mas olha, se você quiser conhecer mais sobre cursos, atividades ou projetos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode acessar o nosso site mackenzie.br. E nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. Eu vejo vocês lá. Até mais!